cometeu aí um homicídio, ou de repente que ela agrediu alguém, ou brigou, né? E a pessoa quebrou alguma fratura, quebrou algum, alguma parte do corpo, né? Teve alguma fratura óssea, ou de repente que a pessoa teve que submeter alguma cirurgia, né? Algo que envolveu algum crime. Geralmente pode apresentar um homicídio, tá? A morte. O mago, pessoal, quando transgride a lei, ele vai falar de furto, tá? O mago ele pode apresentar roubo, pode apresentar furto, né? A pessoa cometeu ali algum tipo de fraude, de repente um estelionato, de repente furtou alguma coisa. O mago ele pode apresentar ladrões, né? O mago está mais ligado ao aspecto da malandragem, mas geralmente ele representa furto. Falamos do mago. Deixa eu ver aqui, ó. Tá. O diabo aqui, ele fala também de algo ilícito que a pessoa cometeu, tá? Que também pode representar estelionato, pode representar aí o crime que a pessoa cometeu por arma branca ou arma de fogo, né? De repente a pessoa, ela machucou alguém, né? O diabo, ele vai falar dessas questões criminais aí, né? De repente, como é que fala que é crime, gente? Ataca o pudor, né? De repente a pessoa cometeu atos obscenos, de repente pode ser até estupro, né? Pode haver várias coisas criminais. Eu estou usando aqui um exemplo, só como se você estivesse investigando algum tipo de crime, né? Saindo das cartas. Aí vocês podem usar da criatividade de vocês. Também vai depender de um monte de coisa, né? A volta ali das cartas que estão à volta, tudo isso vai fazer diferença na interpretação. Mas estou dando um exemplo aqui para vocês entenderem, né? Na hora, naturalmente, a intuição de vocês vai fluir. Não necessariamente tem que ser só isso que eu estou falando, né? Tem várias coisas. Tá, a gente falou então da torre, vai falar agora da torre. A torre, ela pode representar prisão em si, né? Prisão. Ou, de repente, a pessoa empurrou alguém de algum local, a pessoa se machucou, né? Que os dois homens caindo da torre, né? E aqui o carro, pessoal. O carro, ele pode apresentar dentro de uma questão de transgredir a lei, pode representar que a pessoa cometeu alguma infração de trânsito, ou de repente que a pessoa roubou algum veículo, né? Pode envolver várias coisas, mas geralmente pode representar uma infração de trânsito. A gente falou do carro, né? Agora vamos falar do tarô e gravidez, né? Vamos supor que a pessoa quer saber se está grávida, quer ver como é que andam as coisas, né? Tá, vamos usar um exemplo aqui, aquecendo vocês um pouco aqui para a metodologia, né? Quando as cartas saírem juntas. Vamos supor aqui, pessoal, que isso aqui classifica uma gravidez. Não necessariamente, pessoal, que toda vez que essa combinação sair vai representar gravidez, não é bem assim. Mas geralmente que é uma pessoa jovem que pode ter filhos e você olha, sai essas três cartas, um exemplo, né? Pode sair várias cartas além dessa. Estou dando um exemplo aqui de uma forma que eu possa exemplificar melhor para você, tá? Mas vamos lá. Vamos supor que aqui a Lua, intuitivamente, ela fala de algo que está oculto. Então, naturalmente, ela vai representar o útero. A imperatriz é a gestante, por excelência, vai representar a mãe que está gestando algo no escuro. E o Sol fala que ela, a futuro, dará à luz. Então, aqui,
naturalmente fala de uma gravidez. Aqui o Sol e a Lua. O Sol ele fala de amanhecer e a Lua fala de um anoitecer. Então, algo que está sendo gerado no escuro pela Imperatriz vai ser dado à luz. Então, consegue entender a sacada? Então, aqui naturalmente fala de uma gravidez, bem claro. Mas aí vamos supor que essa mãe tem que ter os cuidados médicos, né? O que que ela tem que fazer, né? Ou, de repente, uma ou das cartas que apresentam gravidez. Vamos lá, tá vendo? Olha aqui para vocês verem, pessoal. O pendurado, ele pode falar o seguinte, ó. Pode falar do feto. Olha aqui, ó. Pode falar de uma gravidez também, dependendo do contexto, né? Olha para vocês verem. Como vocês podem observar, aqui ele está de ponta cabeça, pode apresentar uma criança de ponta cabeça, que irá nascer, né? Olha para vocês verem que o pendurado está de cabeça para baixo, né? Então pode apresentar o colo do útero, que o feto, né? De um modo geral. Aqui as duas, como fala? As duas copas aqui do pendurado pode apresentar as paredes uterinas, né? Da mãe. Tá, vamos dar continuidade aqui. A gente falou da gravidez, falamos da. Tá. Em termos de Marcelo, gravidez, pendurado, lua. Aqui, pessoal, naturalmente fala do útero, né? Que naturalmente fala do útero. Pode falar de gravidez, sim. Ou a gravidez que não tá muito clara muitas vezes, né? Aqui geralmente a Lu também ela pode falar muita questão de problemas no útero, né? Quando ela sai sozinha e questões menstruais também. Deixa eu só ver aqui um negócio que eu esqueci de mencionar. O pendurado também, pessoal, ele fala muito de a pessoa ir no ginecologista, né? Porque como vocês podem observar, ele está tá deitado, né? Imagina uma pessoa deitada, né? Aqui as duas copas, né, dá a impressão de a mulher abrir as pernas, né, para o ginecologista olhar. Falamos da lua, vamos então falar da morte. A morte ela não é muito boa para esse pessoal, para gravidez, né? Ela pode apresentar morte do feto, pode apresentar abortos, pode apresentar cesariana, né? Pode apresentar também que a pessoa tem que fazer um raio-x sobre essa gravidez. Né? Que, como vocês podem observar, a morte ela é como se fosse um raio-x, né? Dá para ver os ossos. Mas, geralmente essa carta não é legal para gravidez, tá? Não é boa. A gente falou da morte. Então vamos falar da torre agora. A torre também não é muito legal para gravidez, né? O pessoal pode falar de perda, tá? Pode falar de perda da gravidez. Ou morte do feto também, né? Tá tendo um barulho externo ali, pessoal. Acho que é o motor de um posto, né? O Sol em si, pessoal, pode apresentar gêmeos, tá? Mas, né, erroneamente, não pode, assim, falar que toda vez que vai sair essa carta vai ser gêmeos. Não é assim, pessoal. Mas, geralmente, a carta do Sol, ela traz um positivo. Fala de gravidez, sim, quando se pergunta, tá?
Mas que saco desse barulho, gente. Já é quase 1 hora da manhã, o pessoal fazendo barulho nesse posto. Tá, pessoal, o diabo aqui, ele fala de repente que, que a pessoa ela tá tendo algum problema hormonal que de repente não tá deixando ela engravidar ou fala de alteração hormonal. De repente não é gravidez, mas simplesmente uma alteração hormonal que está parecendo que é gravidez, né? De repente tem aquele teste lá que a pessoa faz e dá positivo, mas é um falso positivo, né? O diabo, porque vai representar que muitas vezes é a parte hormonal que está alterada, né? E não classifica em si uma gravidez, né? Mas simplesmente alteração hormonal. Então, o diabo ele vai falar muito disso. Tá, falamos do diabo. Tá, diabo, agora o julgamento, né? O julgamento, pessoal, ele fala de gravidez, sim, tá? Fala de um parto, é uma carta muito forte, né, para gravidez. Aqui, como vocês podem ver aqui, é algo que renasce, né? O julgamento, ele sempre vai falar de renascimento, ele anuncia algo. O anjo toca essa trombeta. E aqui os mortos, né, ressuscitam do túmulo, né? Aqui também, olha aqui que vocês veem, né? Um homem, uma mulher e um filho, né? Aqui, ó, pai, mãe e filho, entende? Então aqui classifica-se uma gravidez quando se pergunta, julgamento. A estrela, pessoal, também pode apresentar gravidez. Por quê? Lá atrás, lá da simbologia, como eu expliquei, olha para vocês para vocês verem aqui que aqui tem tipo uma bundinha de um neném, não? Ó, onde eu tô com o mouse aqui, ó. Abaixo dessa ânfora vermelha, olha aqui, ó. A bundinha de um neném. Então, intuitivamente, isso traz sim gravidez, tá? E aqui é a carta da estrela, é um terreno fértil, amarelo, né? E aqui ela tá despida, né? Naturalmente nos refere a um ato sexual que vem a ocorrer em gravidez, tá? Então, a carta em si, ela já diz muita coisa, pessoal. O mundo também é uma carta. Deixa eu ver se eu coloquei o mundo aqui com gravidez, só para me ver. Tá, julgamento, estrela, mundo. Depois papisa. Sim, o mundo, pessoal, ele de fato vai falar sim de gravidez, tá? Aqui, como vocês podem observar, aqui, ó, imagine como se fosse uma criança e aqui o útero, né? Pode sim representar a gravidez do mundo. Próxima carta, a papisa também, ela pressagia sim gravidez, tá? Mas geralmente também ela fala de problemas menstruais, quando envolve o contexto de saúde. Mas ela pode apresentar sim gravidez também, tá? Tá, papisa. Agora vamos falar da imperatriz em si. A imperatriz em si, ela já diz tudo, né? A imperatriz é a gestante. Então, quando se pergunta de gravidez, a imperatriz, com certeza. Se não tá, vai ficar. Roda da fortuna, né? Em questão de gravidez, a roda da fortuna, ela fala que aquilo está no destino da pessoa, né? Essa gravidez. Ela fala muito da roda de Sansara, né? Alguém aí quer reencarnar. Então, a roda da fortuna ela pode falar de gravidez, mas é mais é futuro, né? Depois da roda da fortuna, deixa eu ver quem vem. É isso mesmo. O eremita, pessoal, em si, ele vai falar de. Deixa eu chegar um pouco mais para frente aqui. O eremita ele pode apresentar o seguinte: que a pessoa vai ter uma gravidez avançada, né? Mas ele também fala de exame médico, né? O eremita fala muito de exame médico. Mas também, pelo lado, o eremita ele
é o número 9, né? Então classifica 9 meses. Então pode falar de uma gravidez. Mas geralmente eu falo de algo mais a futuro, né? Que a pessoa, de repente, não tá e vai ficar, né? Deixa eu ver depois do eremita. É, o mago. O mago, pessoal, ele pode apresentar também gravidez, né? Algo que está se iniciando. Mas também o mago, ele pode falar de uma gravidez mais voltado a uma inseminação artificial. Sim, o mago, ele segura a varinha da impressão daquela seringa, né? Sei bem se é o nome seringa, como se faz inseminação artificial, mas eu creio que sim. Mas aqui dá a impressão que ele está com a seringa. Então, de repente, uma inseminação artificial. Inseminação artificial. O carro em si, ele fala de gravidez, né? Fala de um positivo. Agora vamos ver a próxima parte. Eu aqui para por aqui essa parte, né? Deixa eu ver aqui. Aqui eu vou aquecer para algumas combinações, pessoal. Antes da gente ir para outra parte. Aqui, como vocês podem observar, pessoal, veja bem, ó. Aqui a gente tem a Imperatriz. Deixa eu só subir um pouco aqui, que eu acho que é melhor para visualizar isso. Aqui a gente tem a Imperatriz, o próprio Imperador e aqui o Mago. Bem, se a gente for olhar aqui a Imperatriz dentro de uma perspectiva de amor, representa uma mulher, de repente, casada, que ela olha diretamente para o imperador e o imperador naturalmente olha para ela. Isso naturalmente representa um casal conservador, um pai de família ou uma mãe de família. Aqui, como vocês podem observar, a imperatriz ela carrega uma águia aqui no seu colo, dá a impressão que ela segura uma criança. Porém, aqui pode apresentar duas coisas. Pode apresentar a mãe, o pai e o filho também. Mas aqui, quando se fala de vida amorosa, sim, né? Ah, meu casamento é seguro, etc. Olha, aqui vê que a pessoa casada, né? Imperador e imperatriz, o par por excelência. Aqui pode apresentar, assim, que a imperatriz, como imperador, preserva muito seus valores matrimoniais. Porém, aqui a gente pode entender que o mago também ele olha em direção à imperatriz e ele está às costas do imperador. Isso pode apresentar um flerte fora do relacionamento. Por quê? O mago pode apresentar um homem mais jovem que de repente está chamando a atenção da imperatriz. Veja que o mago aqui, o olhar dele aqui, ó, está na direção do ventre da imperatriz. Então, uma pessoa que está interessada sexualmente em outra. Tá vendo que isso faz toda a diferença? Então, aqui o mago está gerando ilusão na imperatriz, né? Alguma pessoa está gerando ilusão nela, entende? Então, veja a sacada: o imperador está de costa, o mago está com o olhar para o ventre da imperatriz, né? As partes íntimas também, né? E o imperador está de costa, entende? Então, aqui pode pressagiar uma de repente algum tipo de traição, tá? Também isso pode se referir. Não necessariamente uma traição que está em evidência, mas algo que pode acontecer. Algo que está gerando atração na outra pessoa, né? Na, na imperatriz, na consulente. Então é isso, pessoal. Vamos agora ver outra parte aqui. Deixa eu só ver o negócio. Pegar a torre. Deixa eu só ver aqui qual outra parte a gente poderia falar. Eu vou estender essa aula um pouco. Tá, começa aqui com a torre. Deixa eu só ver se está correto aqui. Torre. hum,
Estrela. Tá, não. Lua Mago. Ah, morte e estrela, ok. Vamos então começar aqui, pessoal, para aquecer aí. Falando dos arcanos maiores do tarô como residência, né? Vamos supor que agora a gente está falando de residência, né? A gente vai começar com a torre. A torre em si, ela pode falar da casa, pode falar de prédios ao redor. Aqui a torre ela é alta. Pode apresentar uma igreja, né? Pode apresentar uma estrutura em si. Mas geralmente ela fala de prédio. Aí quando você tira para a pessoa, geralmente olha a residência dela, nem sempre, mas ela pode apresentar algum problema no telhado, no assoalho da casa, né? Mas geralmente assim, a gente está falando de representação de lugar, né? A gente não vai entrar nesses pormenores de danificação e tudo, mas a torre em si, ela vai falar de uma residência, vai falar de um prédio, né? A lua na residência, pessoal, ela pode apresentar o dormitório, logo os quartos, né? Porque a lua em si, ela vai falar exclusivamente de algo escuro, né? Então a lua pode apresentar dormitório na residência. O mago em si, pessoal, observe, aqui o mago, ele tem a sua mesinha. Então aqui pode representar, ahn, como que fala? Ele pode apresentar a cozinha da residência ou ó, a mesa de jantar. Aqui, como vocês podem observar, ele segura aqui a sua baqueta e aqui tem um monte de objeto. A gente pode entender isso como os talheres. Por que não? Aqui ele tem a faquinha, a adaga, né? Então a gente pode entender como a mesa de jantar aqui do mago. Pode apresentar a mesa de jantar da cozinha ou onde fica ali os talheres, tá? Hoje essa rua aqui tá movimentada, que barulheira. Então vamos para o próximo arcano, deixa eu ver aqui qual que seria. A gente falou do mago, agora a gente vai falar da morte. A morte, pessoal, ela em si ela vai representar o terreno, né? Terreno da residência, ou de repente o terreno baldio, né? Ou de repente ali a pessoa ela vai construir em cima daquele terreno. A morte, geralmente, assim, quando se fala dessas questões mais residenciais, ela representa um terreno, tá? Ou como é que fala, gente? O assoalho da casa, porão, porões. A morte pode representar porão também da casa, tá? Da residência em si. Então, a gente falou aqui da morte. Vamos ver aqui a próxima estrela. Tá. A estrela pode representar o banheiro. Mas você fala, mas por que banheiro? Olha aqui, pessoal. Ela tá nua. Olha a água descendo aqui.
das ânforas. Então a gente intuitivamente pode intuir isso como banheiro, a parede do banheiro aqui, a decoração. Mas também, pessoal, na casa, a estrela pode apresentar um quadro, tá? De pintura. Então, pessoal, essa aula está sendo assim para vocês despertarem a intuição de vocês dentro do tarô. E quanto mais você conhecer do tarô, mas assim você vai abrir o seu canal intuitivo. Naturalmente você vai saber o que está acontecendo. Por isso que a apostila não é tão legal, para não ficar algo mecânico, tá? Tá, vamos ver aqui então. A gente falou da estrela, agora a papisa, depois a imperatriz, imperador e o sol. Tá. Olha só, pessoal, aqui a papisa, ela vai nos, ela vai falar-nos, ou vai nos falar aqui de uma biblioteca, tá? Biblioteca. Aqui a papisa fala do acervo da casa, biblioteca, ou de repente ali um local onde a pessoa coloca a Bíblia, né? Vamos falar Bíblia que a maioria dos brasileiros, né, praticamente é meio que cristão, né? Aqui pode ser um local de oração também, é possível ela representar isso também. É, a imperatriz em si, pessoal, ela pode apresentar uma poltrona, né? Olha só, ela pode apresentar uma poltrona. Por que não, né? Ela pode apresentar uma poltrona, muitas vezes ela representa uma poltrona, né? Um local de aconchego, um sofá, algo do tipo. Pode apresentar os espelhos da casa também. Ela olha aqui, né, para o seu báculo, né? Mas a gente pode enxergar isso como um espelho, né? A Imperatriz também ela é muito vaidosa, né? Que também poderia se representar com a da roupa, né? Por essa questão da vaidade, né? É, mas já o espelho em si pode falar do guarda-roupa, né? O guarda-roupa tem espelho também, mas pode falar dos espelhos da casa, no geral. O imperador, como ele está sentado, ele pode apresentar o- os estofados da casa, mas também ele pode apresentar a sala, né? A sala em si. Por ele estar sentado e tudo mais, né? Como se fosse alguém olhando para frente aqui. Poderia estar vendo TV, alguma coisa do tipo. São alguns exemplos, pessoal. Para vocês não limitarem o tarô de vocês, única e exclusivamente a um significado, tá? Então aqui eu estou trazendo ideias para que vocês possam ter mais recursos para interpretar. Então, falando de residência, aqui a gente agora fala da carta do Sol. É, o Sol ele pode apresentar um jardim da casa, tá? Ele pode apresentar pintura também, tá? Pintura tanto no sentido de um quadro e tanto de uma reforma que ah, de repente vai fazer na casa, né? A casa de repente precisa de uma pintura, coisas do tipo. E a torre poderia ser uma reforma no telhado, né? Quer ver eu voltar aqui para você? Eu acho que eu já expliquei também, né? Da torre sobre isso. Tá, agora a gente falou de residência, mas vamos supor que a pessoa queira vender residência ou está com algum imóvel para vender. Vamos usar aqui o raciocínio, né? Os enamorados aqui, como vocês podem observar, aqui a gente vê um homem e duas mulheres. Aqui poderia ser uma visita ao imóvel, ou de repente que as pessoas mostrando o imóvel para as pessoas interessadas, né? De repente que o corretor de imóveis está mostrando o imóvel para a pessoa, né? Olha, observem
essa lógica, né? Mostrando o imóvel aqui para um casal, de repente. A roda da fortuna em si também, pessoal, ela pode apresentar aí visitas também, né, no imóvel, tá? Das pessoas quererem olhar o imóvel, né? Aqui fala de várias pessoas indo ver o imóvel, o apartamento, né? Então aqui fala de uma rotina, né? Nesse sentido aí. Aqui também fala de a visita do imóvel, né? O carro em si, ele fala isso, de alguém que vai se interessar pelo imóvel. Deixa eu só ver um negócio. Aqui pode apresentar a garagem também do imóvel, né? A pessoa quer saber se tem garagem, imóvel e tudo mais. Deixa eu só ver um negócio aqui. Ah, tá. A gente falou do carro. Agora o eremita. O eremita também fala de visita de um imóvel, mas fala de uma pessoa indo analisar o imóvel, né? Aqui a lanterna e tudo mais, né? Fala de uma inspeção no imóvel, né? De uma análise. A pessoa vai, de repente, ver o imóvel e vai analisar se vai comprar de fato. O eremita ele traz esse aspecto. A gente falou do eremita. Aqui de repente pode ser a compra do imóvel, né? A justiça, ela vai falar de uma oficialização, falar de papelada, tá? Então aqui pode ser a compra já do imóvel, que vai fechar negócio. Tá, então a gente falou do imóvel. Aqui tem a morte também, né? Pera aí. A morte, assim, ela pode falar exclusivamente da compra de um terreno, né? Mas se for relacionado ao imóvel em si, pode falar de que a pessoa vai fechar também ou vai romper aí alguma regra, né? Romper uma regra de que forma? De repente a pessoa ela quer comprar o imóvel, mas de repente ela ah, não quer, de repente, seguir todas as normas do contrato. Então, aqui se pode falar de uma rescisão do contrato, né? Mas geralmente aqui a morte ela vai falar mais de compra de terrenos que imóvel em si. Agora a gente falou da morte, vamos falar. Do mago aqui pode ser, de repente, uma visita, ou de repente uma especulação do imóvel, né? Que de repente a pessoa ela tá meio que interessada no imóvel, né? Alguém está interessado em comprar. Aqui surge um desejo, né, na carta do mago. Então, depois do mago, a gente fala do julgamento. Que também pode apresentar a comemoração, né, da venda do imóvel, porque o julgamento, né, ele fala de um despertar, né, um novo olhar, fala, de repente, de uma família morar nesse imóvel, que fala de uma compra em si do imóvel. Então, aqui representa um sim positivo, uma visita, né? Uma comemoração. De repente, a pessoa comprou um imóvel e quer gritar para os quatro cantos do mundo, né? Contar para a família, etc, né? Julgamento, deixa eu ver aqui a próxima, que no caso, o diabo.
Aqui, pessoal, o diabo ele representa também alguma negociação em meio a um imóvel. Ele representa progresso nessa questão de venda. Porém, ele pode apresentar algum negócio que não seja tão legal, né? De repente, alguma trapaça aí na venda desse imóvel. Pode ser algo que não seja tão lícito assim. Então, a gente falou do macho, da mãe diabo. Vamos falar agora da papisa, né? A papisa, se tratando de venda de imóvel, ela vai representar papelada, né? Vai representar contabilidade, né? Deixa eu ver um negócio aqui. Não contabilidade, mas vai representar a papelada em si, né? O cartório, coisas do tipo. Então, aqui acho que a última é a papisa dessa parte da venda de imóvel, né? Tô seguindo o cronograma aqui certinho para não fazer confusão. Tá, vamos lá. Só ver o negócio que eu anotei, pessoal. Tá, pessoal, aqui é o seguinte, ó. Só olhar aqui. Vamos supor que a pessoa vai, o que que ela precisa, tá ligada para tirar a carteira de motorista. Não só isso, né? A gente falou um pouquinho disso lá atrás, mas aqui o mago, né, em si, aqui ela tem que ficar um pouco mais, falar das mesmas coisas, mas de uma forma diferente, para vocês ir pegando, que tem vários significados. Aqui o mago fala muito que a pessoa tem que adquirir algum tipo de habilidade para tirar a carteira. Pode ser que também é a prova escrita, que o mago, né, com a baqueta dele, a gente pode imaginar como também uma caneta, né? Aqui, pessoal, o Papa, ele, deixa eu só ver se o Papa está nesse cronograma aqui para da questão da tirar a carteira. O Papa também vai falar de burocracia, né? De papelada, de repente, algum documento que a pessoa não está conseguindo adquirir, né? Algum documento dela que está faltando aí, né? Mas o Papa também, quando se fala da direção aqui como um todo, né? O Papa, ele fala de alguém mais velho, né? Etc. Então, pode falar da questão de vista, né? Também, da pessoa. Isso pode apresentar que isso aí pode atrapalhar ela para tirar a carteira. Ou de repente que a pessoa não está botando fé nela mesma, né? A temperança que ela vai falar das balizas, né, pessoal? Falar das balizas.
Uma coisa que eu acho que eu não mencionei, depois eu vou mencionar aqui. Eu vou esperar um pouco aqui, só um instantinho. Hum, tá, vamos lá. Deixa a gente falar da temperança, né? Ah, pessoal, a temperança aqui, quando você vai levar o carro no mecânico, né? Ou o que está precisando ver no carro, a temperança naturalmente já fala de abastecimento. Olha aqui para vocês verem. De repente tem que colocar combustível no carro, né? Imagina uma bomba de gasolina aqui, ó, colocando no seu carro. A temperança pode apresentar isso, tá? Mas para tirar a carteira fala de baliza. Uma água aqui ele pode apresentar em conserto, eu acho que eu já mencionei isso, né? Pode apresentar que tem que trocar o óleo do carro, tá? A gente falou de temperança. Coisa interessante também que a temperança poderia representar, pessoal, antes da carteira, os jarros aqui, né? Ela está mantendo o equilíbrio. Então, de repente, pode ser direção também, que a pessoa tem que ficar mais atenta, né? De repente, a pessoa ela está passando por cima das faixas, onde não deveria passar, né? Ao dirigir, né? Ou seja, tem aquelas faixas que dividem, né? A pessoa está invadindo a faixa ali, da contramão. Pode apresentar isso também, se for olhar por esse ângulo. Acho que a Imperatriz está aqui nessa jogada. Sim, Imperatriz tá. A Imperatriz, como eu mencionei, né, pessoal, ela vai falar do retrovisor, né? A pessoa ficar atenta, olhar para o retrovisor, de repente a pessoa ela vai estacionar, né? Ela olhar bem no retrovisor, quando ela for dar seta, ela olhar bem no retrovisor também. O imperador, como mencionado, né, ele vai falar também de retrovisor, mas é retrovisor de dentro, né? Aquele espelho que a gente olha. Também pode falar do ajuste no banco, cinto de segurança, olha aqui ele segurando o cinto, né? Acho que da outra vez eu não tinha mencionado essa questão do cinto. Deixa eu ver quais outras que vem. É, a torre aqui fala que a pessoa tem que tomar cuidado no acidente, né? Acidente de trânsito. De repente ela tem que ficar ligada para não cometer nenhum crime, né? De trânsito aí. Bater em um carro, etc. Ou algum carro bater nela, de repente ela está distraída aqui, né? É, o carro fala do próprio veículo, que de repente a pessoa ela tá. Aqui pode precisar tanto a direção, né? A pessoa manter o controle mais da direção, ou de repente a pessoa está acelerando muito o carro, ela tem que ir mais devagar. Justiça que eu acho que entra também, deixa eu ver. Justiça, sim, ela entra, né? A justiça vai falar de. Pode ser da pessoa cometer alguma infração de trânsito, ou de repente. Também aqui geralmente fala do equilíbrio, né? A justiça ela pesa os dois pratos na balança, né? Então fala da direção. Muitas vezes a pessoa ela tá, não está de repente prestando atenção nas faixas, né? Mas aqui também pode falar de uma oficialização da pessoa conseguindo tirar a carteira, tá? A justiça também pode apresentar isso. A papisa em si vai falar da papelada, né? Da documentação, da prova escrita, como mencionei. Ela presta mais atenção na prova escrita.
Depois da papisa, quem que vem? Papisa, agora é o louco, depois a roda da fortuna, então. O louco aqui é o seguinte, ó, prestar atenção na faixa de pedestre. De repente a pessoa ela tá passando na faixa de pedestre ali, com as pessoas passando, ela não está prestando atenção. De repente também ela está avançando o sinal. Aqui o louco pode apresentar isso também. A roda da fortuna fala da questão da direção em si, né? Prestar mais atenção na direção e também roda da fortuna, como é algo que gira, fala de estacionar e também pode falar das balizas, né? Hum, no caso do diabo, em questão de tirar carteira, o que a gente pode enxergar aqui, né, no diabo? Só ver se eu coloquei o diabo aqui nessa questão. Deixa eu ver aqui. Eu coloquei o diabo, a morte, a lua, o inimigo dos namorados que está por vir. No caso aqui, pessoal, o diabo, nessa questão aí de tirar carteira, né? Aqui pode representar que de repente a pessoa pode querer um suborno, querer pagar para tirar carteira. Comprar a carteira, na verdade. Pagar ela vai pagar, mas comprar a carteira, que ela tem que tomar cuidado com algum tipo de suborno, que ela pode se dar mal, né? Pode cometer alguma ilegalidade. De querer comprar a carteira, né? De não querer, de querer seguir o caminho mais fácil para tirar a carteira. É a morte que fala do câmbio, né, pessoal? Que é trocar marcha, passar marcha, tem que ficar ligado. A outra coisa que também aqui ela pisa a morte, ela tá com o pé aqui na cabeça, a gente pode enxergar essa cabeça como um freio, como a embreagem, né? Então, de repente, a pessoa ela tá esquecendo de pisar no freio, de certa forma, em alguns locais, ou de repente a embreagem, né? Passando marcha aqui, não está soltando a embreagem muito bem. Pode apresentar isso, só passando marcha errada, né? Depois da morte, vem a lua. Isso. Aqui fala que o que pode estar atrapalhando a pessoa a tirar a carteira, é que ela está muito lunática. Está no mundo da lua. Então ela tem que. Aqui é o foco, né? Ela manter foco aí para conseguir tirar essa carteira. Então aqui pede atenção, no caso, para a pessoa, né? Fala de uma questão de foco total. Ela tem que ter foco total. Aqui é meio lunática, né? O eremita que fala de um exame criterioso que a pessoa tem que ter. Tem que ter mais prudência, né? Ou de repente está tendo muito excesso de prudência. Tirar a carteira. Tá, deixa eu ver um negócio aqui. Tá. Depois o eremita e os namorados, né? E aí termina essa parte da carteira. O namorados eu falei lá atrás, né? Mas reforçando aqui, direção, namorados. Fala também de cruzamentos, né? A pessoa ficar ligada, não ficar distraída em cruzamentos. Então vamos falar agora em exclusivo, pessoal, o tipo de morte que cada arcano pode apresentar. Vamos supor que você chega uma pessoa até você e quer saber como que a pessoa morreu, né, para ajudar a pessoa, de repente, né, de repente até ajudar no trabalho da polícia, né? Porque pode acontecer, pessoal, isso pode acontecer. De repente você tem aí um parente que é policial, né? Um irmão que é da Polícia Civil, um primo, etc. E você pode dar pistas aí para a pessoa, né? Aqui não precisa nem falar muita coisa, né? Pendurado pode falar que a pessoa morreu enforcada, tá? Isso mesmo. Pode mostrar uma morte por enforcamento. Pode ser tanto a pessoa que se enforcou ou, de repente, a pessoa foi enforcada, né? Foi estrangulada.
Então, o, o enforcado ele vai falar muito disso, o pendurado. Pode ser, de repente, que a pessoa foi traída ao morrer, né? Ou quem cometeu esse crime contra a pessoa porque a pessoa a traiu. Por isso que a pessoa cometeu o crime, né? Porque o pendurado era o traidor na Inquisição. Já aqui, pessoal, a lua geralmente ela pode apresentar uma morte que foi por asfixia, tá? Por intoxicação de medicamento, de repente, uma morte por afogamento, mas também uma morte que foi, de repente, tramada por outras pessoas, né? Que fala de um conluio, onde muitas pessoas prejudicou outra pessoa, né? Ou seja, foi algo arquitetado, algo planejado, algo, como é que eles falam, gente? Aquele tipo de crime que um crime tipo hediondo, né? Onde teve a intenção, de fato, de cometer o crime, né? Que a pessoa, ela agiu na surdina, a pessoa que cometeu o ato. Mas aqui fala de algo, uma morte meio oculta, meio secreta, que praticamente ninguém, assim, tem certeza, né? Ah, outra coisa aqui, pessoal, ó, coisa interessante de observar aqui, ó. Aqui pode falar de uma morte que as pessoas, assim, cometeram um homicídio, enterrou a pessoa. Observem aqui um caranguejo, né? Então a mente tem que ser fértil, pessoal, né? Aqui pode apresentar os cães de guardas, né? Caçando o corpo e o corpo está embaixo aqui, o caranguejo. Então, né? Que vale milhares de interpretações. Então, só para ir mexendo com a mente de vocês, para vocês sair desse padrão que uma carta tem que representar uma coisa exclusiva. E não é assim que funciona, tá? É igual esses cursos que vocês aprendem por aí ou que vocês veem na internet. Não é bem assim que funciona. Tem que ser flexível, né? A interpretação. Deixa eu só ver um negócio aqui. Tá, vamos lá. A força, né, pode ser uma morte que aconteceu por agressão, que de repente ocorreu algum tipo de estrangulamento, né? Uma morte onde usou a violência, onde usou ali a força física. Próximo arcano, a morte. Aqui, pessoal, poderia ser uma morte que a pessoa foi carbonizada, né? Que pode ser tanto uma morte que de repente a pessoa sofreu um acidente, foi carbonizada, ou de repente aqui um crime macabro, né? Onde aconteceu um homicídio e as pessoas enterraram também, né? A morte vai falar muito dessa questão de cemitério, de ossos, né? De necrotério e tudo mais. A morte, ela em si ela vai falar da morte, né? De algo que aconteceu ali. Pode ser também uma morte que ocorreu, né? Que a pessoa teve algum membro cortado, né? Que as cabeças, né? Então, as interpretações são milhares, pessoal. Aqui para vocês verem os ossos aqui, né? Tudo, uma pessoa praticamente como se fosse enterrada aqui, né? A mão para um lado aqui, né? Então, pode envolver várias coisas. Então, tá vendo, pessoal, que as interpretações são milhares. Não dá para decorar coisas de apostila. Então, é vocês fazendo os exercícios, né, meditando sobre a carta, tentando entender, contando histórias aí com as cartas para vocês ficarem craques. É, o mago, pessoal, quando fala de algum tipo de morte,
O Max, se a gente for observar, ele tá com a baqueta na mão, né? Então, de repente, pode ser alguma morte por, como é que a gente fala? Por algo que foi injetado, né? De repente a pessoa tomou algum anabolizante, de repente a pessoa morreu por overdose, né? Aplicou algum tipo de droga no corpo, né? Etc. Que pode apresentar esse tipo de coisa, o mago, tá? Também alguma morte onde houve engano, trapaça, tá? O mago também pode apresentar esse tipo de coisa. O diabo em si, ele fala de uma morte onde ocorreu um crime, né? Aqui não foi uma morte natural, aqui ocorreu um crime. Pode ter sido uma morte por enforcamento, por arma de fogo, por arma branca, faca, né? De repente a pessoa foi esfaqueada, etc. A torre aqui poderia ser algum tipo de queda, né? Que a pessoa teve. De repente a pessoa morreu em casa, caiu da escada. De repente, vamos supor que, sei lá, caiu alguma telha na cabeça dela, né? E de repente pegou em algum local da cabeça, na fonte, e a pessoa não resistiu, né? Poderia ter várias interpretações, né? Poderia ser uma morte também onde a pessoa foi atacada, né? Etc. Deixa eu ver se o carro tá aqui. Sim, o carro tá. O carro poderia ser uma morte por acidente, tá? Acidente de carro, acidente de moto, enfim. Uma morte em uma estrada, né? O sol, pessoal, o sol poderia ser uma morte por queimadura, tá? Uma queimadura que a pessoa veio a óbito. Deixa eu ver se tem mais alguma carta que eu lembro do sol. Aqui também, pessoal, poderia ter várias interpretações. Deixa eu só voltar aqui a carta. Aqui poderia ter várias interpretações, ó, pessoal. Que a estrela, ela poderia representar, de repente, uma morte por afogamento, né? Que a gente vê que esse ele é todo inocente, né? Sem malícia, sem maldade, de repente a pessoa caiu no lago, foi empurrada, né? Mas geralmente que também a estrela, né? Com toda inocência e tudo, ela pode ser uma pessoa que foi morta e de repente foi abusada sexualmente, né? Isso pode apresentar estupro, porque ela tá toda despida, né? Então, de repente, alguém a violentou, né? Quando a pessoa morreu, ou que pode apresentar aqueles crimes de, não sei como é que fala, necrofilia, né? Quando a pessoa abusa de cadáveres, né? Uma coisa também, pessoal, aqui, ó, a gente for observar as duas ânforas da estrela jorrando água, a gente pode entender também como a morte que foi por problemas nos rins, né? Se for observar os rins aqui vermelho, né, que filtra o sangue, a água poderia ser o sangue, né? Então, poderia ser uma morte categorizada por problema nos rins, né? Então, tem várias interpretações, pessoal. Tô dando aqui algumas chaves para vocês. Ahn,
Vamos lá, a carta do mundo. Tá. A carta do mundo, quando se trata de algum tipo de morte, né? Se a gente for observar aqui a carta do mundo, a gente poderia dizer que era a hora da pessoa mesmo, né? Que era aquele momento ali mesmo dela, né? Independente do fato tenha ocorrido. Mas se for assim categorizar também um tipo de morte, né? Aqui é a dançarina da carta do mundo, né? Então aqui poderia ser uma morte que envolveu algum crime sexual, né? Ela tá despida, nua, né? É, aqui no caso o nosso eremita, deixa eu ver, o eremita tá aqui. Tá. O eremita poderia ser uma morte por velhice, né, pessoal? O eremita ele já tá idoso, né? Ele já tá, como se diz, já de idade, né? É, o julgamento, sim, representando algum tipo de morte, algo do tipo, ele, não vou lembrar agora, pessoal, mas da trombeta, né? Mas poderia representar também uma morte por asfixia, tá? O julgamento, ele poderia representar isso, né? Alguma morte por asfixia. E, de um modo geral, também fala que era um chamado da pessoa, né? O anjo toca esse trombeta, então é a hora também da pessoa, né? Vira, eu falei, você pode ser aquelas questões também que a pessoa ganha alta, né, do hospital e depois de um dia venha a falecer, tá? Deixa eu ver aqui se terminou essa parte. Ah, vamos falar aqui um pouquinho, pessoal, das cartas do tarô e os elementos, né? Vamos lá. A morte, assim, ó, pessoal, olha só. O esqueleto aqui, deixa eu só subir um pouco. O esqueleto em si da morte, se a gente for para alquimia, a gente vai ver que o, o elemento terra, ah, deixa eu só arrumar esse cabelo aqui, meu Deus, peraí. Ok. O elemento terra vai ser representado pela morte. Por que isso? Tanto dela estar no terreno aqui, né, escuro, mas porque o sal na alquimia representa a terra, né, que representa também os ossos, né? Então a morte naturalmente aqui ela é o elemento terra, onde também acontece a transformação, né? Aqui o esqueleto, né? A terra ela é receptiva, né? A nossa morte, ela recebe os nossos corpos, né? Então a morte, imagina como um esqueleto que vai, né? Que tá enterrado de repente, né? Então por isso representa terra, né? A, a morte, o elemento terra aqui. É, a lua, né? Ficou muito claro, né? A lua ela tem muito a ver com as nossas emoções, né? Ela rege não, ela agita as marés, né?
A Lua, principalmente quando ela está cheia, as marés ficam mais assim agitada. Então a Lua, ela naturalmente rege o elemento água. E vai falar do elemento água. O Sol, pessoal, naturalmente ele vai nos remeter ao elemento fogo, tá? Ele vai tratar exclusivamente do elemento fogo. Por que elemento fogo? O Sol ele é algo que é quente, né? Ele é algo que é quente. Então, eu vou falar do elemento fogo. Então, a gente falou da Terra, que seria a morte, da Lua, que seria a água, e do Sol, que seria o fogo. Então, tá faltando o ar, né? Poderia ser representado por várias cartas, né? Mas aqui, exemplo, a carta que está aérea, que também uma das cartas, né, é o julgamento. Poderia ser os enamorados também. Mas o julgamento, que poderia ser o elemento ar, né? Então aqui falamos dos quatro elementos. A estrela em si, pessoal, vai falar do cosmos, né? Do éter. Fala das constelações em si, algo mais celestial. Também poderia remeter à água, né? Que as ânforas da estrela, né? Poderia também falar da água em si. O mago, né, pessoal? O mago, ele é o arcano que ele porta os quatro elementos do tarô, né? Como vocês podem ver, já foi explicado em outras aulas, aqui ele tem a sua baqueta, que poderia ser o elemento fogo. Ele tem a sua adaga, que seria o elemento ar. Ele teria aqui o seu cálice, que seria o elemento água. E ele teria aqui as moedas, que seria o elemento terra. Então, o mago em si ele tem os quatro elementos. Então, aqui poderia ser a representação dos quatro elementos, a carta do mago, tá? Também, pessoal, outra representação dos quatro elementos seria aqui a carta do mundo, né? Olha aqui, os quatro apóstolos, né? Aqui aquela visão de Ezequiel no trono de Deus, tudo mais, né? Dos quatro querubins, né? Aqui é os quatro elementos, né? Fala aqui para vocês verem. Ó, o anjo seria o elemento ar, a águia, não, o anjo seria o elemento água, a águia seria o elemento ar, o leão seria o elemento fogo, e aqui o burro, ou touro, seria o elemento terra. Então aqui também a gente tem os quatro elementos, assim como no mago, né? E aqui olha que interessante, pessoal. A temperança aqui, ó, olha só. Deixa eu ver um pouquinho. A temperança aqui, pessoal, a gente tem aqui é como se ela tivesse mesclando, né, dois objetos na água. Poderia ser uma água morna e uma água gelada, né? Então aqui a gente tem a questão de uma água ígnea, né, do elemento fogo e do elemento água.
aqui também a gente tem o ar, né? A gente tem as asas da temperança, né? Que pode remeter ao elemento ar, né? É bastante interessante essa analogia. Então, por fim, eu quero deixa eu só ver um negócio aqui, pessoal. Para ver, para a gente fazer um exercício, né? É isso mesmo. Eu vou voltar aqui. Vamos fazer um exercício antes da gente. Eu vou fazer de trás para frente aqui, que é bom até que fica melhor. E depois eu inverto o caminho. Então, pessoal, jogar cartas é contar histórias, né? Então, para você ser um bom cartomante, você tem que ser um bom contador de história. Um bom cartomante e um bom tarólogo, né? Enfim. Então, vamos usar um exemplo assim, ó. Vamos supor que você... vamos usar um exemplo, né? Vamos bolar algo aqui que você tem um plano, um projeto de ano. Vamos supor que você está no final do ano e para o próximo ano que vem você define um monte de meta. Tá, vamos supor que o mundo aqui é o ponto de partida, né? Do qual você vai sair, né? Para essa meta. Esta meta, no caso. Então, aqui o mundo fala que aqui você se sente no paraíso. Com essa meta, você está todo entusiasmado aí com as coisas do mundo. E aqui no julgamento, você julga essa sua meta, esse projeto. Você reavalia. De repente você conta para outras pessoas. O julgamento ele fala dessa questão da trombeta, né, de anunciar alguma coisa. E aqui no Sol você toma mais clareza desse seu projeto. Só que aqui na Lua surgem aquelas dúvidas na sua cabeça. Será que é isso mesmo que eu quero? Será que isso não vai dar? Será que isso vai dar errado? Será que isso vai dar certo? Aqui na Estrela você decide apostar na fé. Você decide acreditar que isso vai sim dar certo. Mas de repente você percebe que nem tudo que você planeja sai como deveria. Tem alguns empecilhos, algumas coisas que são do acaso, que não está no nosso controle. Acontecem alguns acidentes no caminho. Mas do nada surge aquele grande desejo de você realizar esse projeto. Esse desejo, ele ressurge novamente. Mas assim você decide atuar de forma um tanto moderada. Não decide ser tão intenso, mas também não tão lento nesse projeto. Mas, de repente, você percebe que esse projeto, sim, algumas coisas têm que ser modificadas para você conseguir chegar aí nesse objetivo desse projeto. Aí, então, aqui no pendurado, você se sacrifica. Não vou falar o nome dos arcanos, eu vou levar em consideração que vocês já sabem o nome. Aí você se sacrifica aqui no pendurado, e aqui, de repente, você quer se esforçar ao máximo, quer dar o máximo de si para essa realização. Mas aqui você dá com os burros na água, que você percebe muitas vezes que não está no seu controle. A vida tem altos e baixos, isso é normal, faz parte do jogo da vida. E aqui você começa a ter mais prudência desse projeto.
começa a ter uma mente mais crítica, mais analítica, mais investigativa, aqui você sabe percorrer o caminho com cautela, com prudência. E você busca ter um equilíbrio total, pesar os prós e os contras para continuar tomando iniciativa a este projeto. Mas de repente você quer avançar com todo vigor, com toda força. E surgem dúvidas. Por qual direção você deve seguir? Será que eu devo seguir um novo projeto que apareceu ou devo continuar seguindo esse projeto? Mas aqui você resolve continuar se dedicando com disciplina e ordem. Decide buscar mentores para esse projeto, se aconselhar com pessoas que têm uma expertise maior que a sua, para que esse projeto se realize. Então aqui você começa a perceber que esse projeto vai ter um bom governo. Você está fazendo um bom projeto de liderança. E aqui esse projeto começa a dar frutos, aqui na Imperatriz. A gestão desse projeto começa a dar frutos. Mas aqui você decide estudar melhor e decide manter segredo este projeto. E aqui no Mago, está nas suas mãos realizar esse projeto. Você tem tudo, tem todas as ferramentas. Aqui você tem a criatividade, aqui você tem habilidades mentais, propícias. Ahn, Aqui você tem o emocional equilibrado para que esse projeto se realize. Tem a prática nas mãos, então aqui vai depender de você para que esse projeto se realize. Tem tudo para dar certo. Vamos fazer um pouco do caminho inverso, né? De repente você está iniciando um projeto aqui no Mago, e aqui na Papisa você começa a refletir sobre esse projeto. Começa a usar mais a sua intuição. Aqui na Imperatriz você começa a gestar esse projeto. Esse projeto começa a germinar. E aqui no Imperador você começa a ter um bom governo desse projeto. Aqui no Papa, Sumo Sacerdote, você começa a ter disciplina, buscar mentores para esse projeto, buscar estudar. Mas aqui surge bastante dúvida. Será que é esse projeto mesmo que eu quero? Será que é este caminho que eu tenho que seguir? Mas aqui no carro você pega as rédeas e segue em frente com esse projeto. Aqui na Justiça, você busca ajustar esse projeto, organizar, calcular o caminho que você vai percorrer. Aqui no Eremita você começa a ter uma maior maturidade sobre esse projeto. E aqui é aquela famosa frase dos altos e baixos, que você tem que lidar com a rotina. Aqui você decide se esforçar ao máximo, dar o máximo de si. E esse se esforçar envolve aqui um grande sacrifício. E esse sacrifício tem que ter transformação. Só sacrifício por sacrifício não adianta. Mas de repente você, né, vê que tem que agir com moderação também, né? Não levar tudo a ferro e fogo. Mas aqui você tem um desejo imenso para realizar esse projeto, de repente que você quer subornar outras pessoas, você quer passar por cima de outras pessoas, quer, de repente, levar vantagem, quer escravizá-las, né? Escravizá-las no sentido assim, de manipulá-las. De repente, do nada, você joga esse projeto pro alto aqui na torre. Mas depois surge uma
esperança no seu coração e você decide refletir sobre esse projeto. Mas aqui você reflete muita dúvida e incerteza, né? De repente, muita inveja, muitas pessoas tentou te convencer do contrário desse projeto. Mas aqui você retorna à consciência e vê claramente que é isso que você quer para sua vida. E aqui você anuncia que conseguiu o objetivo final desse projeto. E aqui você sente a pessoa mais feliz do mundo. Tá vendo, pessoal? Quer contar histórias, então vocês aí vão pegando os arcanos, vão colocando fora de ordem aí e vão contando história, como se vocês estivessem, né, definindo um projeto de vida ou contando histórias mesmo, qualquer tipo de história. Eu usei aqui exemplos. Então é isso, pessoal. Essa aula ficou em média aí 2 horas, né? Uma aula bastante produtiva. Então vamos encerrar aqui essa aula. Então é isso, pessoal. Vamos encerrar aqui então a aula. Meus parabéns por ter ficado aqui até o final.